Tá fazendo hora extra o jogo de hoje, viu, professor? Quando cobra o lateral e ergue o braço, caiu o Max Augusto Vieira. Final de jogo em São Januário. O Corinthians vence o Vasco por 2-1. Gol de Gustavo Mantuan e um gol, podemos dizer que de Everaldo, que tentou o cruzamento. A bola foi desviada e morreu no fundo das redes do goleiro Fernando Miguel. O Timão vence o Vasco. Wagner Mancini chega à sua segunda vitória. O único técnico do Corinthians a somar 2 vitórias no Campeonato Brasileiro. Que fazem. Na 18ª rodada, o Corinthians chega em 2 vitórias. Primeiro técnico que chega em 2 vitórias. O Timão vence no jogo de hoje. Um jogo num primeiro tempo ótimo. O segundo tempo deixou a desejar, principalmente na parte física, Vitinho e Faraldo. Boa, Felipão. Valeu, irmão. Obrigado mais uma vez aí pela narração. E dessa vez você larga pra gente, é claro, com um gostinho melhor, né, velho? Um gostinho de vitória. Muito obrigado, Felipão. Parabéns mais uma vez. E tamo junto, hein? E eu que agradeço aí, bom pós-jogo para vocês, bom trabalho, e vou ficar até o final. Não esqueça da dancinha do Faraldo no final para fechar a live, para a galera acompanhar e dar aquela risada no final da live, hein, Vitinho? Falou Faraldo, falou Vitinho. Pode deixar comigo que eu vou colocar, eu assumo essa responsa. É isso, Felipão, valeu, irmão, obrigadão, tamo junto, tá? Valeu, galera, tamo junto, bom trabalho aí para vocês, até mais. Valeu, obrigado, Felipe, valeu, mano. É isso, Faraldinho. Pós-jogo hoje feliz, meu querido. Cadê o Vitão para ver o vídeo aqui da minha Juliette? Vamos mandar mensagem pro Vitão. Vamos lá no Twitter dele, no Instagram do Vitão. Coloca lá, assista o segundo gol do Corinthians. Malandro, eu nem sei. Corinthians é demais. Corinthians mexe comigo, velho. Corinthians mexe comigo. Vai, Faraldinho, vai com você aí que eu vou fazer as configurações do nosso pós-jogo aqui no YouTube. Bora? Ah, meu filho, que da hora. Que da hora. É uma bola cantada essa vitória, eu vou falar para vocês. O Corinthians está evoluindo nas mãos de Wagner Mancini. E se não tivesse, eu tava falando aqui que não tem problema nenhum também. Mas é notório isso. Tá muito legal de ver como o time está se organizando. Né? O time está mais organizado, cara. Ele começou fechando a casinha, tá organizando, deu funções para esse time, né? Parece que agora os jogadores sabem o que fazer. O Corinthians como um todo sabe o que fazer. Sabe o que fazer para defender, consegue se organizar. Cada jogador parece que sente tesão em pegar o seu marcador, em tirar a bola, em morder. Se precisar fazer falta, faz falta. É isso que a gente está vendo até em excesso no segundo tempo, porque todo mundo cansa, né? Mas essa questão de você dar funções para os jogadores, e aí na hora de atacar, contra-ataca. Ataca na hora certa, ataca do jeito certo, com a intensidade certa. Você vai fazer com que o time corra menos, o time cansa menos, o time fica com mais gás. Acho que esse é o grande trunfo do Mancini nesse começo de trabalho. Só que, assim, tem que ser considerado que o Corinthians morreu de novo no segundo tempo. E aí, nesse sentido, a grande diferença para mim desse jogo de hoje para o jogo de domingo, a principal diferença é o adversário. O Corinthians ele foi para cima do Vasco, assim como foi para cima do Flamengo, tentou se defender contra o Flamengo da mesma forma que se defendeu até que bem hoje contra o Vasco. A diferença é que o Flamengo não perdoa. E você pode ver, o Vasco ele começa o segundo tempo melhor do que o Corinthians, de um jeito que, criando muitas chances ali nas costas dos volantes, nas costas principalmente do Ederson. Então você vê que o Ederson fisicamente não está mais voltando ali, né? Com a mesma intensidade do primeiro tempo. Mas, e aí começa a tomar, só que é o Vasco, né? Aí o Vasco, nesse monte de chegada, fez um gol, todo atrapalhado ali, a defesa do Corinthians também sempre aquela mãe, mas fez um gol. O Flamengo fez 5, porque o Flamengo é uma máquina. Essa é a diferença. Mas o Corinthians, aos pouquinhos, está muito organizado, cara. Essa organização já dava sinais contra o Atlético Paranaense, continuou dando contra o Flamengo, tá dando agora. Não vou falar que o Corinthians vai ganhar do Inter, mas eu acho que o Corinthians já entra muito mais capaz de arrancar um empate, sabe? Na linha do que poderia ter sido um 4-4, um 3-3 contra o Flamengo, que foi um jogo equilibrado pau a pau, mas o Flamengo matando quando chegava. O Corinthians pode fazer um jogo nesse mesmo nível contra o Inter. Só que tem que melhorar fisicamente, cara. Essa questão do... Não adianta o Mancini botar o time para correr certo, porque não é suficiente. Ficou claro isso nesse segundo tempo. Os jogadores cansam e cansam assim, de um jeito assustador, comparado aos outros times e tal. Precisa melhorar essa questão física. A sorte, entre aspas, do Corinthians nesse sentido é que tem 1 semana e meia até esse jogo contra o atual líder do campeonato Inter. Então tem tempo para se preparar, tem tempo para se organizar, para continuar evoluindo, e tem uma Copa do Brasil aí pelo caminho, né? Eu acho que esse time, nesses últimos 3 jogos, nesses primeiros 3 jogos do Mancini e últimos 3 jogos, ter mudado
a cara do time mesmo, né? A gente falava tanto que precisava de uma cara, o Corinthians, mudou a cara. Agora você tem uma Copa do Brasil pela frente para dar um gás, né? Eu acho a mais nos jogadores. Não tô falando que o Corinthians é favorito para ser campeão e nada, mas imagina o quão broxante era para os jogadores do Corinthians, aquela altura já da temporada ali, depois daquela derrota no Castelão, saber que você tinha pela frente um campeonato brasileiro, troca de técnico, eleição, aquela bagunça no CT e tal, e você tendo que tirar o Corinthians da briga do rebaixamento, tipo, sabe? Hoje não. A minha percepção é que os jogadores eles podem olhar com mais carinho para essa Copa do Brasil. Não estou falando que o Corinthians é favorito, mas estou falando que os jogadores do Corinthians podem acreditar que eles são capazes de chegar numa final, de avançar na competição. Isso pode dar um gás a mais para os caras, até para o dia a dia, para treino. E aí eu vejo um Corinthians competitivo, mas ainda longe de ser favorito contra essas principais equipes do Brasil. E que louca aquela foto, hein? Que apareceu aqui da Cruz. Nossa Senhora. Inclusive a Cruz aqui, ó. Olha aí. Fala aí, Versa, seja bem-vindo novamente. Fala aí, galera. Pois é, vitória no sufoco, né? Mais uma vez, Everaldo, né? Mais daquela dosinha, muita dose de sorte, aliás, né? Já estão falando em Tupanzinho da nova era aí, o talismã. Mas, assim, o segundo tempo do Corinthians eu gostei bem menos do que o primeiro, e não só porque o Vasco jogou melhor, eu achei o Corinthians mais desorganizado, assim como aconteceu. Aliás, foi a minha pergunta que eu acabei de mandar para o Mancini na coletiva, a assessoria fez o grupo, eu acabei de enviar a nossa pergunta do meu timão ao Mancini sobre isso. Primeiro eu fiz duas, na verdade, uma eu perguntei por que o Marlon e não o Bruno Mendes. Boa. E também eu perguntei por que o Corinthians, assim como tinha acontecido contra o Flamengo, foi para trocação, como se fosse um MMA. O Corinthians no segundo tempo com o Vasco foi naquela trocação, quase perdeu o jogo, poderia ter tomado o segundo gol ali em contra-ataques absurdos que o Corinthians tomou. Eu entendo o que você está dizendo, talvez a explicação dele talvez seja essa da parte física, que o time se desorganizou porque teve problema físico. Vamos aguardar a resposta dele para saber se é isso mesmo, mas eu não gostei do segundo tempo, eu achei bem mais desorganizado. O primeiro tempo o Corinthians foi muito mais organizadinho, muito mais com as linhas próximas, e o segundo tempo muito mais desorganizado, e contra o Flamengo, como tem muita qualidade, você tomou 5. Hoje é que o Vasco tem pouca qualidade, então sofre mais. E eu queria só dar um pitaco de arbitragem também. Para mim, o Castan, eu falei isso no intervalo, deveria ter sido expulso, né, com o segundo amarelo, um absurdo a entrada que ele deu, e aí deveria ter sido o segundo amarelo dele para ser expulso, então o Vasco jogaria o segundo tempo inteiro com a menos. Foi pênalti para mim no Mantua também, para mim pênalti. E agora no lance, o último lance, o gol do Everaldo, para quem não sabe, na origem do gol foi falta do Fábio Santos. No meio de campo, o Fábio Santos ele faz falta, e aí o árbitro não marca a falta, aí a bola segue lá para o meio de campo, o Corinthians retoma a bola, quem recebe a bola é o Camacho, ele ajeita lá pro Everaldo do lado direito, o Everaldo parte, sai para a jogada, tenta o cruzamento e a bola vira gol. E aí, eu achava que era um lance de VAR, inclusive. Eu achava que era um lance de VAR. E aí eu fui consultar uma pessoa que entende tudo de arbitragem, eu não vou falar quem é aqui, obviamente, mas é alguém importante da arbitragem. E não posso falar quem é. Eu não posso falar quem é, mas é alguém importante da arbitragem, e essa pessoa me disse o seguinte: foi falta mesmo, mas não era lance para VAR, pois o Vasco teve a oportunidade de ganhar a bola, não foi ligação direta. Essa foi a explicação que ele me deu. Então, ou seja, o lance demorou um pouco para acontecer. Na minha visão, isso eu não vejo assim, porque aquele famoso pênalti que, por exemplo, o Emelec ia fazer o 3-0 no Flamengo, na Libertadores, estava 2-0, 48 do segundo tempo, deram uma falta na origem lá atrás, uma suposta falta no Diego, depois de que aconteceu um monte de coisa, e voltou. Então, não sei até que ponto aí que tem a ver, mas, enfim, é a explicação de um árbitro, de alguém que conhece, que está no meio da arbitragem e que explicou isso, mas a falta do Fábio Santos é clara, é nítida no meio de campo,
E o cara deu o drible nele, ele foi e deu a calcanhar assim, fez a falta no cara. O banco do Vasco se desespera ali na hora Isso, mesmo. isso. Ô, louco. Ô, Ronaldinho, só para mim não perder o time aqui do Superchat, o Duque Nuclear mandou Superchat pra gente. Aê, Vitinho, falei que o Everaldo ia destruir, pena que por enquanto só aguenta 30 minutos. Douglas, olha aí. Obrigado, Duque, valeu, irmão, obrigado pelo Superchat. O Danilo Berto, pênalti não marcado, gol mal anulado, preparação física pífia. Olha aí, a opinião também do Danilo. Aí tem mais um superchat aqui, deixa eu ver se eu consigo resgatar. Malandro, já subiu. Foram outros 2 superchats, desculpa, não consegui. Rogério Correia, Ramiro, Ramiro Correia, cachorro, olha aí. Ramiro não vejo evolução nenhuma, um jogador a menos. Vital entrou no segundo tempo e sem vontade nenhuma de jogar. Morto. Camacho sem vontade nenhuma. Nossa, Rogério, eu agradeço seu superchat, eu gostei muito do seu cachorro aí no nome, mas eu discordo de tudo que você escreveu, velho. Mas eu concordo, tamo junto, é pra isso, né, não é um debate. Mas eu enxergo o Ramiro muito importante, cara. Ele é um cara que ele erra muito, então fica uma percepção de que ele é horrível. Mas ele tá fazendo sempre o que é pedido pra ele. Eu tenho a percepção de que ele é... Severino. Cara, dos jogadores de meio de campo, talvez só o Xavier marque mais do que ele, mas ele volta a marcar de um jeito até mais intenso e importante, e rápido e preciso do que o Ederson, por exemplo. Sim. E lá no ataque, ele abre espaços também, cara. Ele abre espaços. O Vital terminou o jogo exausto hoje. O Vital, você pode até falar que ele é que você não gosta dele, que ele é uma porcaria, que ele não é decisivo, que ele faz muito pouco gol e dá pouca assistência para a quantidade de jogo dele no Corinthians, mas ele terminou o jogo de hoje talvez mais suado do que nunca na passagem dele pelo Corinthians. Ele estava exausto, o Vital. Inclusive, acho que foi até perigoso deixar ele em campo tanto tempo, porque poderia ter se machucado. Você tem essas percepções também, Vessa? E essa questão física aí, né? Que aí sim, realmente, o Corinthians morre no segundo tempo. Isso precisa ser revisto. Só primeiro rapidinho, antes do Vessa falar aí, que acho que deu uma travada. Alain Moreira, mas esse lance do Emelec foi no início do ar, Vessa. No início do VAR, Vessa, desculpa. Sem comparação. Gol do Vasco nas costas do Marlon e gols bem anulados. Copa do Brasil, realidade. Olha aí a opinião do Alain Moreira. Tem o Gilson também, Gilson Miranda. Mano, o Everaldo pelo menos tenta. Vital e Casares foram super bem e pênalti no Mantuan. Muito sério, só temos um zagueiro. Vai Corinthians, #cachorro. É nóis, cachorro. Tamo junto, Gilson. Abraço. E é isso, cara. Realmente essa questão de zagueiro a gente sempre bate na tecla aqui, né? Principalmente no Redação Meu Timão. Mas o Everaldo... E olha aí quem foi o craque do jogo aí, ó. Olha aí quem foi considerado o craque do jogo pela transmissão aí da Rede Globo. E o Gustavo Mantuan é o craque do jogo. Para vocês também foi o craque do jogo? Ah, cara, assim, individualmente, eu gostei mais do Casares. Acho que o Casares fez uma partida, assim, magistral. Mas se você for pegar, pelo contexto todo, o Gustavo Mantuan, comecinho de carreira, moleque, faz o gol ali que, né, o Corinthians veio de um 5-1, cara. O Corinthians veio de... Esse era o cenário. Aí o Mancini aposta no garoto, ele abre o placar ali, faz, enfim, um jogo muito bom, muito intenso, né? Muito intenso. Muita correria, muita entrega. Se apresenta amanhã na Seleção Brasileira Sub-20. Tem todo um contexto que faz a partida de hoje ser muito especial para o Mantuan. Então, ganhar esse prêmio de craque do jogo é quase que a cereja do bolo, assim, para a noite dele, que certamente é uma das noites mais especiais da vida do Gustavo Mantuan. Sem dúvida nenhuma. Paulo Alexandre Melo, o time está melhorando, mas dá para ver que o time não aguenta fazer no segundo tempo. Há esperanças de uma melhora física dos jogadores, Vessa? Assim, vai ter a semana cheia agora, né? Não joga no final de semana, joga só quarta-feira diante do América Mineiro na Neoquímica Arena pela Copa do Brasil. Então tem uma semana pela frente, eu acho que essa parte pode sim. Essa vitória faz com que seja uma semana muito mais tranquila, que os jogadores conseguem ter a cabeça muito mais tranquila para poder até treinar, desenvolver o seu futebol. Ela vai ser muito importante. E a vitória de hoje era fundamental, porque a chance do Corinthians ir para a zona de rebaixamento
no final de semana era muito grande, porque tem muita gente com jogo a menos, você precisa ficar esperto nisso. Parece uma posição muito sossegada, mas não tá, porque tem muita gente com jogo a menos. Então, assim, o Corinthians ainda está numa situação difícil no campeonato, mas essa vitória é fundamental até por essa semana cheia que vai ter pela frente. E Vesse, aquela minha projeçãozinha, daquela minha matemática doida que um dia eu explico para você de 7º lugar, contava com essa vitória hoje contra o Vasco. Vem na minha, filhão. O Corinthians é capaz hoje de ganhar de uns times que contra o Ceará lá há uma semana e meia você não imaginava. Isso é o que eu acho surpreendente, né? Assim, nesse sentido, você enxerga o dedo do Mancini e o quanto nisso, se for fazer uma análise assim, ainda que superficial, por cima. Mas o quanto nesse incêndio aí, né, que vive o Corinthians, enfim, até político, ou principalmente político, chegou o Mancini aparentemente conseguindo apagar ali o que tange ao campo, né? O cara tem 66% de aproveitamento, né? Se eu não tô louco, é isso, né? Quando ganhou 2, empatou uma e perdeu uma, acho que ele tem 66, né? Se eu não tô louco. 6 de 9, é isso aí. Então, assim, ele tem certamente uma parcela muito grande nisso, e claramente é um time hoje que tem uma cara, né? Principalmente, repito, do primeiro tempo, porque o do segundo eu não gostei. Mas eu acho que ele, aos poucos, ele tá detectando problemas no time. Eu não tenho muito cara de beirada, então vou jogar os caras, fazer outro esquema. Meus centroavantes não pegam na bola, estão sem força física para ajudar na marcação, vou tirar os caras. Entendeu? Então ele tá. Volta, né? Inclusive, até então ele tá claramente pensando aí e detectando problemas e tentando resolver aos pouquinhos esses problemas. Bem legal. Então, super aqui, eu vou colocar na tela, deixa eu só tirar o nosso GCzinho, colocar umas outras mensagens também que não sejam super. Mas você tocou num ponto aí de centroavante, olha, me custa acreditar que o Corinthians vai voltar a ter centroavante tão cedo, principalmente pela questão física. Os centroavantes do Corinthians estão muito abaixo fisicamente para entregar, sim, 30% do que os jogadores que hoje estavam atacando, né, que estavam pressionando ali em cima, o Casares e o Mantua, que nem centroavantes são, mas que estavam pressionando ali em cima, os centroavantes do Corinthians eles não mostram 30%, 40% da capacidade física de fazer isso. Aí é complicado bancar a titularidade dos caras, mesmo que eles sejam muito bons de bola. No caso, o Bozelli e o Jô. E o Vitinho foi mais rápido que eu, já meteu aqui na tela o comentário do Gilson Vital Gamer. Pô, mas aí é seu parente, tá de brinks? Vital foi bem, parabéns pela vitória, que foi mais na sorte, mas sejamos honestos, ganhamos do Vasco, não é grande coisa. O Luan entrou morto como sempre. Cara, várias coisas legais. Mas eu vou enfatizar isso do ganhamos do Vasco, não é grande coisa. Na minha opinião, a grande diferença do jogo de hoje pro jogo de domingo foi o adversário. O Corinthians, ele ganhou do Vasco, não é grande coisa. Mas o Corinthians jogou bem hoje, cara. Dentro das suas limitações e tendo muita coisa para melhorar. Mas eu vou bater nessa tecla até ficar minimamente próximo para a gente comparar. Imagina o Corinthians que perdeu do Ceará há uma semana e meia, aquela vergonha que foi. Aquele nível de atuação ridículo. Melhorou, tá melhorando. Mesmo que o adversário seja o Vasco. Poderia ser o Ceará. Esse é o ponto. Agora, o Corinthians joga de um jeito que a gente consegue imaginar. Pô, imagina se o Corinthians joga contra fulano, contra ciclano, contra o Palmeiras, que hoje está sem técnico. Você começa a conseguir imaginar uns cenários em que o Corinthians entra em campo competitivo e com chances de ganhar, que há uma semana e meia, cara, é muito pouco tempo. Há uma semana e meia, 10 dias a gente não imaginava. Então, eu consigo ver essa evolução assim, e mérito, na minha opinião, pro Mancini aí também. E se o Corinthians tivesse enfrentado o Vasco no domingo e o Vasco hoje, possivelmente teria ganhado os 2 jogos. Então, muito legal ver isso e, cara, é o Vasco, mas esse é o ponto. E eu vou te falar, eu concordo. E essa trocação que eu tô falando, quando fez a trocação com o Flamengo, tomou um gol atrás do outro, porque era muito mais qualidade o outro time, e aí foi chegando e foi... De jogador? Essa troca de adversário... Que trocação você tá falando? A trocação, o Corinthians estava organizadinho no primeiro tempo. No segundo, deu uma desorganizada e partiu para a trocação, como se fosse no MMA. Soco, soco, soco. Ia lá, dava soco, tomava soco, ia lá, dava soco, tomava soco.
Só que quem estava dando soco não tinha a mesma qualidade que quem tinha domingo. Domingo era aquele cara boxeador perfeito que vinha lá e tchuf em você. Aí você tentava dar, aí tomava lá. Hoje não. Hoje eram dois times ali com uma qualidade muito, muito mais inferior e ali ficou uma trocação, mas quase perdeu o jogo porque desorganizou e foi para trocação. Essa foi minha pergunta, inclusive, pro Mancini. Esse é o ponto. Se isso virar uma tendência no Corinthians, e me parece que vai virar até melhorar fisicamente, o Corinthians vai conseguir fazer jogos equilibrados com times que tenham esse mesmo nível de trocação aí que você fala, né? Porque contra o Flamengo não vai dar. Aí esse é o meu ponto. Se o Corinthians já projetando para um jogo contra o Inter, por exemplo, que não é o próximo do Corinthians, mas é o próximo do Brasileirão e encerra o primeiro turno. O time do Inter ele é mais frágil do que o do Flamengo de elenco. Então eu imagino o Inter chegando menos, com aquela intensidade que o Flamengo chegava nos ataques. Mas quando chegar, vai chegar daquele jeito, para atropelar. Só vai chegar menos, porque sabe que não pode chegar toda hora, porque não tem elenco para isso. Mas vai chegar. E aí o Corinthians tem que estar preparado para isso, cara. Senão vai ser um segundo tempo de caos lá contra o Inter, já projetando. O bom disso é que tem tempo. E aí eu espero que o Corinthians consiga ser mais competitivo. Mas contra os times médios e baixos do Brasileirão, eu já vejo o Corinthians competitivo. Seja nessa trocação, seja mudando e conseguindo fazer um jogo mais organizado nos 90 minutos. Vamos ver o que o Mancini vai te responder aí, Vessa. Mas eu acho o Corinthians já hoje capaz de fazer, cara, bons jogos nesse campeonato. E tem uma Copa do Brasil pela frente que pode motivar esses jogadores. E dá um pouquinho de esperança, né, Faraldo? Querendo ou não, a gente fica um pouco mais de esperança para os próximos jogos também. O especialista... Hã? O jogador também fica, entendeu? Fica, claro. Legal. E ganha confiança, mano. E ganha confiança. Eu acho que confiança é tudo também, tá ligado? O jogador, quando tá com confiança, a chance de ele dar certo e errar menos, na verdade, é grande, sabe? O especialista em iPhone mandou ele. Não leram meu superchat. Desculpa, especialista em iPhone. Desculpa aí, velho. Vou escrever de novo. Por que o Cantillo não joga? E o Gabriel Pereira já está recuperado? E aí? Eu tenho uma teoria para o Cantillo não jogar. O Gabriel Pereira, você tem informações, Vessa? É aquela história da transição programada, parte física? E ele teve uma lesão também. Ele está na transição agora com o preparador físico, já para poder, mas ele está recuperado. Teve um problema muscular, não está muito claro qual foi esse problema. A assessoria nunca divulgou, mas ele teve o problema, ele está voltando. Eu vi agora até fotos publicadas até pelos empresários dele, que ele lá já fazendo físico e tal, então tá voltando. E o Cantillo, cara, na minha opinião, aí o Vessa, se eu estiver falando abobrinha aí, segundo o que você tem de informação e até de opinião, mas eu acho que o Cantillo não volta tão cedo, ou pode voltar no próximo jogo, mas enfim, acho que vai depender muito de uma evolução física. O Cantillo, hoje, ele é um jogador muito mais, ele seria um jogador muito mais importante para construir do que o Ederson. O Ederson fez uma partida ruim hoje. O principal atributo do Ederson é o chute. Acho que ele não chutou a gol. Ele deu um chute travado ali, mas... Né, o Ederson, então, foi meio nulo ofensivamente, né? Até o Camacho é mais importante do que o Ederson ofensivamente, pensando no cenário que o Ederson não chuta, que o Ederson não chega e tal, e não constrói jogadas. O Camacho tem um bom passe. Se eu não me engano, inclusive, foi dele o passe pro Everaldo. Ainda que o crédito daquele gol seja tudo do Everaldo. Mas o Corinthians ele tem várias opções para construir jogadas. O Ederson certamente é a melhor. Acho que por isso que o torcedor do Corinthians está louco para ver o Ederson, perdão. O Cantillo talvez seja o melhor. Talvez por isso que o torcedor esteja louco para ver o Cantillo. Mas qual foi a última vez que você viu o Cantillo jogar em alto nível? Foi em fevereiro ali. E em fevereiro, cara, todos os times que o Corinthians enfrentou eram times que também estavam em começo de preparação, ou era tipo os times do Campeonato Paulista. Então vai me dando a percepção de que o Cantillo atleta, e aí pode ser uma questão da Covid agora de julho, ele ainda não ter se recuperado bem e tal, mas pensando até no que foi o março dele, que foi um março meio abaixo já, como o time todo, mas me dá a impressão de que o Cantillo ele não tem um porte atlético tão bom. E precisa melhorar isso se quiser jogar esse futebol de trocação, como disse o Vessa, ou que não seja só de trocação, mas que seja de uma marcação inteligente, uma marcação firme, constante, né? Você pega o que foi o primeiro tempo do Corinthians, todo mundo junto, as linhas juntas ali de trás, a marcação individual. Eu não sei se o Cantillo seria capaz de fazer isso, entendeu? Ele não me mostrou ser capaz de fazer isso nas vezes que ele esteve em campo.
Aí fica isso, né? Se o Mancini tá a fim de abrir mão de um marcador, será que ele agrega tanto assim ao time? Ou atrapalharia mais? Faria ter mais buracos ali? É uma incógnita, é uma incógnita. Jeca Tatu, vejo o Timão no G8 no final do Brasileirão. Não sou fã do Mancini, mas mudei de ideia. Sabe onde está e conhece de futebol. Vai, Corinthians, abraço. Valeu, Jeca Tatu. Nessa eu tô com o Jeca Tatu. Claramente, o Mancini depois pode apresentar 1000 defeitos, mas hoje ele demonstra que ele sabe o chão que ele tá pisando. Sabe onde está, né? Encontrando aos pouquinhos os defeitos do time, os erros, tentando dar uma melhorada. Ele claramente sabe o chão que tá pisando. O Arthur Leal falou aí, ó. Vital é muito ruim, não solta uma bola. Pô, eu já discordo. Eu acho que o Vital é um bom jogador, tem talento, mas que ele não solta a bola, eu concordo. Acho que ele tem que soltar um pouco mais a bola, mas eu vejo ele muito talentoso. Eu acho que ele tem, por mais que ele esteja aí há alguns anos já no Corinthians, mas ainda vejo um bom futuro nele. Inclusive, gostei dele hoje no primeiro tempo. Flutuou bastante, movimentou muito, abriu espaço. Eu gosto bastante. Sim, ele é esse jogador importante no time do Corinthians hoje. É que ele não é tão decisivo, cara, mas eu acho que eu vi aqui seu comentário, Renan. Vou ser mais curtinho. Mas eu acho, cara, até me perdi aqui. Mas essa questão da condução da bola do Vital pode ser útil pro Corinthians, no sentido de esperar para passar os pontos, para passar algum jogador, para ele esperar um Casares ou o Mantua se enfiar à frente. Acho legal. Carlos Peixoto, Corinthians jogou bem, sem um atacante de referência. Teve melhor toque de bola e mais movimentação. Lembrou aquele que o Vitinho tinha falado aqui ainda no pré-jogo, né, Vitinho? Quando saiu a escalação, o Corinthians... Velho. Exatamente. Pô, e é aquilo que a gente sempre fala. Pô, o time que tá se ganhando não se mexe, cara. Jogou assim contra o Bahia, jogou bem, ganhou. Hoje foi sem centroavante, jogou bem mais uma vez. No próximo, eu acho, claro que o Bozelli é um baita jogador, o Jô é um baita jogador, ambos dispensam comentários, mas, pô, tá jogando bem assim, tá ganhando, eu acho que não tem que mexer, tá ligado? Tem que arriscar. Dá dó de ver um Bozelli no banco, um Jô no banco, mas é assim que tem que ser, cara. Tá ganhando, velho, tem que ser assim. Rafael Frajuca, olha aí. O que acharam do Fábio Santos? Sinceramente, não gostei dele hoje. A forma física se encontra muito abaixo. Alô. Rafael, eu gostei. Eu gostei e eu acho que a forma física até me surpreende, pensando que é um cara que jogou pouquinho nessa temporada, né? Acho que foram 12 ou 14 jogos lá pelo Atlético Mineiro no ano todo, ele que era reserva absoluto do Arana. Eu gostei, me surpreendeu. Eu acho que defensivamente tinha... O João Couto estava aqui nos comentários também perguntando se o Fábio Santos deu mais segurança na defesa. Eu achei que sim. Pergunto pro Vessa que cobria ali o Corinthians desde o comecinho do Fábio Santos, né? Então, pô, 2011 ali já tinha Fábio Santos pro Vessa analisar. E esse Fábio Santos de hoje entregou algo que te lembrou aquele Fábio Santos da primeira passagem, Vessa? Cara, eu acho que era a estreia do cara, ele não vinha jogando no Atlético, então assim, diante desse cenário, eu achei que ele fez um bom jogo, cara. E principalmente nesse segundo tempo, o Corinthians muito espaçado ali, né? Muito desorganizado. E ele, às vezes, 2 contra 1, cara. Tinha momentos que entrou 2 caras muito rápidos ali, ele 2 contra 1, tendo que virar o corpo ali para poder pegar um, depois virar para pegar o outro. Então, dentro toda essa dificuldade, principalmente no segundo tempo, eu acho que ele fez uma partida bem honesta ali, foi bem tranquilo ali. E você percebe que tem uma outra coisa assim, o adversário até vai para cima dele, mas menos do que ia para cima do Piton. O respeito que os caras mais conhecidos têm nessa hora é outra pegada, entendeu? Então o cara até tenta partir, mas às vezes o cara recua, o cara toca para trás, o cara não tenta driblar. Eu acho que o único cara que tentou driblar foi aquele garoto Vinícius que entrou lá, tentou cortar para dentro, cortou ele, bateu, quase fez o gol, até um gol muito bonito. Mas eu acho que foi a única vez que alguém partiu mesmo para cima dele para tentar driblá-lo.
Então, porque como sabe que o cara é um veteranão, tal, eu acho que faz muita diferença essa experiência dele, viu? E, cara, dois negócios legais do Fábio Santos. Primeiro, eu acho que a segurança defensiva que ele dá em comparação ao Piton eu não sei se eu vi tanto isso hoje, porque o Vital poderia ter aparecido um pouquinho mais, mas ainda assim gostei da atuação do Vital. Mas o Fábio Santos, ele tende a dar muito mais liberdade para quem tiver ali mais deslocado pela esquerda, né? Mas muito mais, assim, comparado ao Piton. O Piton, ele gera uma responsabilidade defensiva para quem tá por ali. E aí isso era desesperador você ver no Corinthians e Flamengo, que era o Piton pela esquerda e à frente dele o Everaldo. Aí era 20 minutos do primeiro tempo, já não tinha ninguém mais para defender ali pela esquerda, porque o Everaldo não conseguia voltar, o Piton também deixava muito espaço ali atrás, e aí ficava aquela confusão, que, enfim, piorou no segundo tempo com os gols do Flamengo e tudo mais. E um outro ponto, que era sobre... Eu me perdi aqui. Cadê? Eu ia falar... Tô separando, tava numa aba, uma informação aqui, cara. O cara falando que o Vital é um Romero sem... Não, era a minha observação sobre o Piton. Piton que hoje é que não foi nenhuma escolha, né? Do Mancini. Até onde o Corinthians informou, o Vital tá machucado, sentiu aí, e por isso não nem viajou para o Rio de Janeiro. Mas o Vital, o Vital não, perdão, o Piton. Eu acho que o Piton, ele era um jogador que me preocupava a questão psicológica dele. O quanto ele teria sentido aquele 5-1, em que para muita gente ele falhou em praticamente todos os gols do Flamengo. E moleque que tem rede social e que tá sempre nas redes sociais. Quem tá ligado nas redes sociais vê que o Piton é um cara meio ativo, assim, até um pouco a mais comparado a outros jogadores. Então, mano, é muito difícil imaginar que o Piton não sentiu aquela derrota num nível assim, principalmente pela idade, coisa que o Fábio Santos, por exemplo, não sentiria. Ele certamente sentiu mais. E aí, o fato, não tô nem falando que é porque ele não estava em campo, mas eu acho que é até meio simbólico, mas de forma geral, uma coisa que tá passando batido e que eu acho bacana, o Corinthians não sentiu psicologicamente aquele 5-1. Isso é legal de destacar, porque, cara, você tomar 5-1 em casa, a pior derrota da história do estádio, inaugurado em 2014, é uma das piores derrotas do Corinthians no século, em casa. E o Corinthians no jogo seguinte, desde o primeiro minuto, já marcando em cima, e pressionando e buscando gol, tanto que abre o placar. É muito legal como psicologicamente o Corinthians se mostrou maduro nesse intervalo de 3 dias aí. Era uma das minhas maiores preocupações, vou falar para vocês. Não sei o quanto o Fábio Santos, por exemplo, não ajuda nisso. Aquilo que eu também falei, né, o Faraldinho, o quanto o Mancini deve ser bom de conversa também, né, de preparar ali o psicológico do jogador, porque, pô, o Corinthians vem de uma baita derrota, realmente, um balde de água fria, e aí a gente já imagina o time com o psicológico abalado, realmente, né, mano? Então, talvez tenha um trabalho aí, talvez de jogadores mais experientes, igual você falou do Fábio Santos, etc., mas acho que também tem o trabalho do próprio Mancini, de chegar a conversar, tal, falando, pô, bola para frente, levanta a cabeça, tal. Foi um dia atípico, esquece o jogo, sei lá, não sei, não imagino como é a conversa dele, mas acho que tem grande parte disso do próprio Mancini mesmo. Acho que nem tanto do Fábio Santos, acho que o Fábio Santos não sei se ele tem tanta eu não sei se veio muito dele essa mudança, não, mas do Mancini, sem dúvida nenhuma. Contar um detalhe, uma curiosidade aqui para vocês. Eu postei uma foto no meu Instagram, a foto do Rodrigo Coca, essa que está sendo postada aí, que vocês mostraram, uma das fotos mais belíssimas que eu já vi aí no meio do futebol, lá no meu Instagram, @rvsone. Depois põe aí também, Faraldo, a foto de novo, a da Cruz, porque é uma das fotos mais belas que eu já vi aí, e esse registro do Rodrigo Coca, o fotógrafo oficial do Corinthians, após o primeiro gol do Mantuan. E aí, curiosidade, a mãe do Mantuan me mandou um DM dizendo muito obrigado, e eu digo, e eu postei também o gol dele, né? E aí eu digo,
que o Corinthians saiba cuidar, porque tem um grande futuro. Olha aí. Essa foto aí, puta, é muito bela, porque calhou de ter uma cruz ali atrás, que é lá perto de São Januário, e aí calhou do Mantuan levantar a mão pro céu, quase que apontando pela cruz. Olha o Faraldo aí brincando da cruz, da camisa. E aí a mãe do Mantuan me mandou um DM falando, muito obrigado aí pelo respeito e pelo carinho com ele, etc. Tal, e eu nem sabia que ela me seguia, etc. Mas é linda, a foto é belíssima, é uma das fotos mais bonitas que eu lembro, assim, fotojornalismo aí que eu vi nos últimos tempos, viu? Muito legal mesmo. Primeiro, só mandar outro abraço pro Gilson Vital Gamer, deixou outro superchat aí. Para mim, se o Ramiro jogasse 50% do que era o Jorge Henrique, beleza. Mas eu não bato na tecla. Ramiro, Luana, boa. Dinheiro jogado fora. Raiva, torcida. Olha aí, o Gilson Vital Gamer bravo com todo mundo. Uma coisa que melhorou com o Mancini foi a amplitude da linha defensiva. Antes os laterais marcavam dentro da área praticamente. Olha aí, falando também dos laterais. E aí também tem o Alan Moreira mais uma vez. Cássio, Fagner, Gil, Bruno Mendes, Fábio Santos, Camacho, Xavier, Mantuan, Casares, Vital e Otero. Ritmo de jogo pegou o Fábio Santos. Olha aí, eu acho que o Fábio Santos, conforme vai passando os jogos, aí vai pegando mais ritmo e vai melhorando o desempenho dele nos jogos. Mas não que eu não tenha achado ele ruim hoje, não. Eu gostei bastante, como eu falei na própria transmissão também. Vou pegar uns outros comentários que não seja superchat aqui. Cadê o pessoal? Vamos ver se tem algum comentário interessante. O Ciro falou: o Castan deveria ser expulso. Pisou no Mantuan para intimidar o moleque. Olha, até o próprio professor, né, velho? Você tinha publicado também em relação ao Castan. Foi um erro da arbitragem ali, né? Não ter expulsado o Leandro Castan. É o típico lance de segundo amarelo, né? Mas isso não é o VAR. O VAR só poderia chamar se o VAR achasse que era vermelho. Mas para amarelo ele não pode chamar. Mas ali deveria ter partido do árbitro, né? Isso daí é um lance para amarelo, só que aí ele lembrou que o Castan tinha amarelo, primeiro tempo, não quis tirar o cara de campo. Infelizmente tem muito disso mesmo. O Alan Moreira deixou outro. Meu segundo time é o Vasco e meu pai é vascaíno. Essa cruz é da Capela de São Januário. Linda foto. Olha aí, falando da foto do Mantuan. Realmente uma foto muito bonita, muito legal mesmo. E o Jeca Tatu. Vital é um garoto que tem recursos. Falta alguém influenciar na tomada de decisão dele. O Mantuan me lembra o Pantera, atacante de físico e inteligente. Olha aí, fazendo a comparação do Mantuan também. Muita gente elogiando o Mantuan, realmente foi muito bem hoje. Inclusive mostrou o gol que ele fez, a batida na bola dele foi enjoada demais, né? Realmente foi bem demais. Que mais? Um golaço contra o Flamengo, batendo de chapa ali. Cara, de ladinho, muito legal mesmo ver o Mantuan, que quase fez um golaço contra o Flamengo, fazendo hoje. E se jogar o próximo, faz de novo, cara. Claudinho, tem muita gente perguntando aqui, Vessa, sobre o Casares. Se você tem alguma informação se o Casares saiu realmente machucado ou foi cansaço, muita gente perguntando dele aqui nos comentários. Uma galera. Foi bem lembrado aí pela galera, porque eu achei que nesse caso a comissão técnica bobeou. Porque ele põe a mão na perna, na virilha, e ele não pode ter uma lesão agora. Porque se ele tiver uma lesão e parar 15, 20 dias, essa forma física, que já ainda não é a melhor possível, vai piorar tudo. Vai demorar mais ainda. Mas ele depois volta para o jogo, ele continua jogando, mas eu senti ali que ele ficou perto de ter um problema muscular, aí tiram ele. Mas eu acho que nessa vez, eles estavam muito focados no jogo e não perceberam que era a hora, já tinha 33 minutos, e para quem não estava jogando quase 25, 30, 35, 40 no máximo ali, eu acho que exageraram hoje, deveriam ter tirado o Casares um pouquinho antes, correu um risco ali, eu acho até que não foi nada, porque ele sai correndo, inclusive, para ser substituído, sai trotando, né, então, aparentemente não foi nada, mas eu acho que o Casares flertou
com problema ali, quase teve um problema muscular, e eu acho que, na verdade, a galera do banco deu uma vacilada grande aí nisso. Cara, porque aí falavam ali que ele não aguentava, mal aguentava um tempo inteiro, alguns minutinhos de sobra de um segundo tempo, jogando inteiro. Ele foi ficando, quase que o jogo todo, sendo que ele era um dos jogadores que mais corria, né? Pelo menos no primeiro tempo ali, cara, era ele e o Mantuan, jovem Mantuan, ele e o Mantuan em cima ali, marcando os zagueiros do Flamengo a saída de bola. Então, até me surpreendeu, aliás, o físico do Casares, né? Para quem estava mal fisicamente, o que ele correu, principalmente no primeiro tempo. Uma baita contratação do Corinthians. É um jogador que, quando estiver bem mesmo fisicamente, engatar uma sequência jogando como titular, vai ser importantíssimo para o Corinthians. Sem dúvida. Tem gente falando aqui que o Xavier vai ser jogador da seleção, hein? O Guilherme, isso do Xavier vale uma discussão, a gente abre aqui pro Xavier. O Guilherme Duarte está falando aqui nos comentários, sei que é cedo demais, mas pela velocidade, maneira de correr, vocês não acham que o menino Mantuan tem todo o jeito do Nilmar? Pare e pense. Cara, olha aí. por esses pontos que você separou, sim, mas pela trajetória do Mantuan na base, o Mantuan é mais meia do que atacante. É mais camisa 10 ali. Vamos ver como que ele aflora, né? É o jeito de correr, tá ligado? O jeito de correr. Não, por essas características assim individuais, me lembra, cara, até meio que você falou agora é meio assustador, pensando nas finalizações, naquele chute meio de lado contra o Flamengo. Bem legal. Legal mesmo. O Lucas Campiotti deixou mais um superchat pra gente. Obrigado, Lucas. Otero monstro, mas não tem a mesma capacidade física de acompanhar lateral o jogo inteiro. Colocar Otero e Casares no meio e Vital e Ramiro nas pontas. E aí, Faraldo, onde encaixar Otero neste time? Acho que já falou, né? Otero e Casares no meio, Vital e Ramiro nas pontas. Não, mas acho que é o Otero ou o Casares que ele deve estar falando. Tá. Eu imagino. Porque, cara, pensando no time de hoje, tem muitos jogadores pra você encaixar, né? E aí vai naquela linha do porquê que o Cantillo ainda não tá encaixado. Acho que fisicamente você precisa melhorar alguns jogadores. O Otero é um desses, inclusive. O Otero jogou muito, muito intenso nos primeiros 20, 30 minutos contra o Flamengo, mas depois ele deu uma bela de uma sumida, né? Nessa questão de correr mesmo, de marcar em cima. Porque não aguenta. Então, precisa melhorar também essa questão física. E o Otero, tecnicamente, comparado ao Casares, ele é abaixo. A vantagem do Otero, a principal vantagem é a bola parada, o poder de decisão dele, que naquele momento em que ele chegou no Corinthians, era importantíssimo, porque o Corinthians não conseguia construir jogadas. Então, o Otero era um cara que dava uma esperança de que algum gol poderia aparecer no Corinthians, né? Seja por cruzamento ou seja por um chute. Hoje você já enxerga mais alternativas de construção de jogada no Corinthians. Então, sim, hoje o Otero é menos... Não estou falando que o Otero tem que ser banco, mas o Otero hoje ele é menos importante para o time titular do Corinthians do que há algum tempinho atrás aí, né? Não há hoje uma Otero dependência como há um tempinho parecia haver no Corinthians. Ainda mais se jogar nessa formação que sem atacante, sem centroavante, eu acho que a tendência é o Otero entrar também nesse time, né? Talvez, não sei, com a saída do Ramiro, algo do tipo. Aqui o Ramiro, a gente pode falar o que quiser, mas que ele é importante taticamente para a equipe é demais, acho que nem tem o que falar, né, mano? Mas sei lá, vamos ver o que espera nos próximos dias também. A gente não tem muito... O Ramiro, ele quase faz o primeiro gol do jogo, numa primeira jogada que o Casares e o Mantuan estão centralizados, avançando, pressionam a defesa do Vasco para trás, um contra-ataque do Corinthians, aí eles jogam a jogada um pouco para a esquerda, não lembro qual que passa para quem ali, mas quem faz o cruzamento é para o Ramiro, que está surgindo completamente sozinho, no vazio, que o próprio Casares e o Mantuan constroem ao arrastar a jogada para a esquerda, e o Ramiro surge que nem uma bala, e ninguém do Vasco consegue acompanhar. O Ramiro é um cara muito importante, assim. E aí, é claro, ele poderia chegar ali na pequena área e tropeçar na bola, chutar para cima. É o que a torcida fala. Tecnicamente, às vezes ele deixa a desejar.
Mas ele é um jogador muito importante, cara. E ele não é esse perna de pau. Eu tô brincando aqui. Numa jogada dessa, por exemplo, se ele chegasse ali por causa de 1 segundo, 2 segundos a mais, meio segundo, ele teria metido pra dentro, o Corinthians teria feito 1-0 no comecinho do jogo. O Ramiro, o Otero, eu já não sei se teria feito isso, entendeu? Nessa jogada. Não sei, fisicamente. E o Corinthians, meu, eu não sei quantas finalizações acabaram, mas se você contar as finalizações dos 3 últimos jogos e colocar na comparação com os jogos do Coelho, Thiago Nunes, deve ter bem mais, hein? Acho que depois uma pautinha aí para ver, hein, meu. Se colocar o quanto de finalizações teve nesses 3 jogos com o Mancini, com os jogos com o Coelho, os jogos do Thiago Nunes, com certeza, não tenho dúvidas que o Corinthians finalizou bem mais com o Mancini. E aí leva um pouco da organização e tudo mais da equipe, que eu acho que faz toda a diferença também, que vocês falaram, né? Mas eu acho que é interessante depois para a gente ver isso, até trazendo Redação Meu Timão, não sei, de amanhã, esses números aí eu acho interessante. Certamente, cachorro. Eu tô correndo atrás de mim. E eu quero dizer também que a tal da saidinha lá de trás com a bola tocando, ela está enterrada, pelo visto, hein? Amém. Quero lembrar isso, que pelo visto ela está enterrada, porque o Corinthians está sendo mais objetivo, aparentemente está saindo muito mais agudo, muito mais rápido para o ataque. A tal da saidinha aparentemente está morta, hein? Tomara. Essa saidinha aí, Vessa, a gente podia apelidar aqui no Corinthians como saidinha de banco, porque é uma roubada. Nossa. Nossa. Essa foi boa. Meu Deus do céu, que fazem, Faraldinho? Essa foi boa, você me dá licença, velho. Passando uma informação aqui pra galera, tem muita gente perguntando quanto que o Mantua volta, né? Porque ele vai se apresentar pro período de treinos com a seleção sub-20. A seleção sub-20 fica concentrada até o dia 31 de outubro. Tem alguém aí com a TV meio alta. Tá vazando um som aí, se puderem dar uma baixada. Vazando um som? Tá vazando um somzinho aí. No dia 28, o Corinthians joga contra o América, o jogo de ida pela Copa do Brasil, quarta-feira, na Neoquímica Arena. No dia 31, que é um sábado, o Corinthians recebe também na Neoquímica Arena, agora pelo Brasileirão, o Internacional. Em tese, o Mantua fica concentrado com a seleção sub-20 até este dia 31, portanto é desfalque contra o América Mineiro e o Internacional. E ele que já deveria ter sido desfalque hoje, mas foi liberado para jogar hoje, e aí se apresenta amanhã a seleção. Por já ter perdido esse dia de trabalho na seleção sub-20, não sei se seria viável ele ser liberado também, ou se seria até útil para ele mesmo, enfim, e para o Corinthians, talvez, em termos de preparação. Ele já está se preparando para esse jogo contra o Inter há um tempinho sem ele, mas não sei nem se seria viável o Corinthians tentar essa liberação por um dia para ele estar disponível contra o Inter. Mas não sei nem se seria útil, né, Vessa? Pensando que o Corinthians vai ter tido todo esse tempo de preparação sem ele. Mas eu acho que ele volta, cara. Ele vai voltar. Eu acho que o Corinthians vai pedir essa volta dele, ainda mais depois do jogo que ele fez em São Januário. Eu acho que vai liberar agora. Vai ter jogado contra o América, tendo treinado uma semana sem ele, aí vai treinar mais 3 dias sem ele, e aí ele volta direto pro dia do jogo, será? Não, o que eu acho que vai acontecer da passagem dele pela seleção vai ser até terça-feira, por exemplo. E aí ele volta para jogar o América e fica no Corinthians. Eu acho que vai acontecer isso. Você acharia, assim, aí já dando uma opinião sua, você acharia isso legal? Eu particularmente acho meio, assim, não sei, acho chato. Pensando no jogador, pelo menos. Ele já perdeu um dia hoje. Perdeu não, né? Ganhou um dia, talvez o melhor dia da carreira dele, ok. Mas a CBF está liberando os caras dessa seleção sub-20 porque ela tem noção de que não é uma coisa como a seleção principal, não é nem data FIFA, então ela tem noção. Por isso que eu estou dizendo, a tendência é que ele vá, mas ele retorne para jogar contra o América. Eu ficaria bem surpreso se ele perdesse o jogo do América para ficar lá com a seleção lá em Itu, ou seja onde for. Tá certo, então. Vamos ver aí. Não sei também dizer se o Corinthians já é Gustavo Mantua dependente, assim, por assim dizer. Acho que ainda é cedo para falar isso no começo do... É que aí,
Você vê o jogo que o moleque faz, já queima a gente, mas no pré-jogo a gente tava falando, talvez, no lugar do Gustavo Mantuan, entra um Luan. E aí o Luan pode ir virar um titular do Corinthians nessa vaguinha do Gustavo Mantuan, que não sei se está pronto para ser titular, né? A gente estava falando. Aí agora já mostrou que tem uma coisa aí diferente no Gustavo Mantuan, que pode garantir essa titularidade dele. Um adendo. E, Vessa, você acha perigoso o Everaldo ser titular contra o América Mineiro, por causa do gol que fez aí agora? Pode até acontecer. Aliás, falar nisso, Vitinho, eu te mandei uma... Tá rodando no Zap aí. Põe aí no ar aí pra galera ver, por falar em Everaldo. Coloco. Põe aí que parece que é uma... Eu acho que eu tô com a imagem aqui, hein? Eu tô com ela aberta aqui, ô Vitinho. Será que é a mesma? Eu acho que é. Tem a ver com a seleção? Tem a ver. Eu tô com ela aqui. Eu tava esperando a gente falar do menino Então Everaldo. Então vai. Tira o GCzinho aí pra gente dar um destaque. Eu tô fazendo as configurações aqui do nosso 95 do Andrew Souza aí que ele gravou. Depois que acabar a live aqui, vocês acessam para poder assistir. Olha aí. Pintou, hein? Pintou ou não? O Mantuan na de base. E o Everaldinho com o Tite. Os caras são fera, né? A internet é um negócio. Gabriel Jesus, Everaldo, Corinthians, Brasil ali, Firmino e Richarlison. Quem que vai pro banco aí nesse ataque da seleção? Certeza que o Firmino e Richarlison. Gabriel Jesus e Everaldo na frente. Cara, eu não acho que o Jesus já tem essa vaguinha de titular na seleção, não, viu? E o Firmino que é corintiano. Tá, qualquer um que seja, importante é o Everaldo titular. Sim, mas aí nem pro menino Ney. Muito louco, né? Da hora essa arte aí. Galera, a internet não perdoa. Muito bom. Não perdoa nada, pelo amor de Deus. O Everaldo já tinha feito gol mítico ali contra o Atlético Paranaense, faz mais um agora contra o Vasco. É um jogador importantíssimo e que, no meu entendimento, faz muito mais sentido escalá-lo ali já no segundo tempo, tirando do banco. E aí sim, acho que ele vem como um jogador importante. Pô, e precisava, né, mano? Mais um golzinho. A moral do cara tá lá em cima. Agora vai realmente do Mancini que Responde essa aí, titular. Hã? Responde essa aí. Com gols recentes, Everaldo pode se reinventar? Ele já se reinventou. Ele é um deus grego. Ele é acima de todos nós. Eu e minha casa serve a Everaldo. Muito bom, Vitinho. Você é um mito também, velho. Ai, Fábio, você me pega de surpresa aqui, eu fazendo os bagulho mó sério aqui, você me pega com umas perguntas dessas, tá de brincadeira. Meu filho, isso foi uma resposta sensacional. O Sarumano dá 7 pro Cristiano Everaldo. É louco, até amanhã, velho. O que vai rolar de... Vou falar pra vocês, hoje, quem tá merecendo mais a 7? O Everaldo ou o Luan? Pensei que era o CR7, eu ia falar Everaldo. Claro. Um dos apelidos tá rolando na internet é Cristiano Everaldo. Esse é bom. Já soltei no meu Twitter. Ai, meu Deus, viu? Eu tô fazendo a configuração. Gostoso que é o Corinthians fazer o torcedor do Corinthians feliz, né? Aquela noite gostosa, bem dormida. Você já vai para aquela quinta-feira com gosto de sexta, não vai ter jogo no final de semana, então nem tem chance de dar merda ali no final de semana. Vai louco. Até a Copa do Brasil. Pelo amor de Deus. Tá mole na certa, filho. Você tá maluco. Ai, meu Deus, que da hora, que da hora. Já estamos encaminhando aqui para o final do nosso pós-jogo. O que mais vocês querem saber? Torcedores do Corinthians que estão aqui conosco, deixem um joinha, não cai o dedo. E ajuda bastante o canal, acreditem. É isso, bora dar o like aí, família. Ô, Vessone, essa é para você. Marcelo Carlos, Marlon foi bem? Cara, não comprometeu. Não comprometeu. Quando ele tinha que dar aquele passe ali de trás, tal, a coisa dava uma complicada, né? Porque ele não tem qualidade para isso. Mas num jogo ali contra um time lá de baixo, sem muita técnica também, que era mais força do que qualidade, ele até não comprometeu hoje, não. E ganhou a vaga de titular mesmo? Eu acho que não, cara. Por mim, eu daria chance pro Bruno Mendes. Eu não vejo problema nenhum.
do Bruno Mendes ter uma chance, nem que for para a gente ficar desapontado com ele, mas pelo menos a gente precisa ter a chance de ficar desapontado. A gente não consegue nem isso. Isso é verdade mesmo. Mas concordo com o Vessa. Eu acho que o Bruno Mendes ainda continua sendo o meu preferido aí para ser titular dessa zaga ao lado do Gil, hein? Acho que falta faz o nosso amigo Avelar. Não é por nada não, mas o Avelar eu acho que vai fazer falta, viu, mano? Até o fim do Eu acho que não vai, não. Eu acho que vai. Não, hoje tá fazendo. Eu acho ele muito acima do Marlon. E isso até é bizarro, pensando que é a primeira temporada dele como zagueiro. Mas, assim, me custa acreditar que o Bruno Mendes não consegue chegar no nível Aí eu vou de novo usar o primeiro temporada como zagueiro na carreira. Me custa acreditar que o Bruno Mendes, seleção de base, capitão da seleção de base, já foi titular de seleção uruguaia profissional, não tem potencial para, num curto período de tempo até, se tornar um zagueiro, no mínimo, comparável ao Avelar. Entendeu? É isso que me incomoda. Aí, se isso não for possível, então a contratação do Corinthians foi ridícula. Porque você não paga o que pagou no Bruno Mendes para ser um cara que não consegue concorrer com o Avelar e muito menos com o Marlon. Tipo, eu acho que, como bem eu disse o Vessa aí, o Bruno Mendes precisa de uma sequência, precisa de chances. E estão te perguntando aqui, Vessa, se tem zagueiro no radar ainda. Sim, eles estão tentando, fizeram a consulta lá pro Gabriel, não rolou. Eles estão atrás, cara. Estão atrás porque eles têm noção da necessidade, estão atrás. É isso, Faraldinho, seu cachorro. Everaldo só funciona assim, diz Fábio Ferreira. Entrando quando os adversários estão cansados. Pode ser, ele dá uma fumaça ali, né? É legal de ver. Faz a fumaça, certeza. Bem legal. Da hora, meu povo. Vamos encerrando por aqui, então, o nosso pós-jogo. Convidar todos vocês a assistirem o 90 em 5, vídeo aqui do meu timão. Já ativei, hein? Pelo Andrew Souza. Tu cola lá. Você não viu o jogo, quer ver de novo ali? 90 em 5. Você vai ver tudo que aconteceu com esse Corinthians contra o Vasco, como foi essa nossa vitória. Vitória heróica. Vitória muito louca. E depois eu vou refazer minhas contas para ver se o Corinthians, se a minha projeção de posição do Corinthians sobe. Eu acho que não muda muita coisa não com essa vitória. 7º por enquanto ali, vocês vão ver. E será que a gente faz, Vitinho, esse desafio físico? O desafio físico com o Corinthians, convocar a torcida do Corinthians o desafio físico eu não sei, mas eu prometi algo no nosso pré-jogo e eu vou cumprir. E com certeza... Não, lógico que eu vou cumprir. É eu que tô aqui na técnica e eu que mando no bagulho. Não tô nem aí, entendeu? É o seguinte, calma aí, deixa eu preparar aqui primeiro. Pera aí, vai enrolando aí que eu vou preparar aqui. Mas você tá de sacanagem. O Vitinho vai fazer uma fanfarra aqui, meu povo. Que hoje o Corinthians venceu. Ontem, né? Já estamos na quinta-feira. Que da hora. Então, vou aproveitar que o Vitinho vai arrumando e responder perguntas sérias. Arauz vai embora? O Arauz, mais uma vez... Cockplay. O Arauz, mais uma vez, não foi relacionado, né? Situação delicada aí. Hoje não tem nem a desculpa do limite de estrangeiros. O Otero estava suspenso. Então o Arauz poderia ter ficado pelo menos no banco. Vale lembrar que todos os técnicos que passaram pelo Corinthians tiveram dificuldade, tirando o Jair Ventura, que acho que também foi muito mais ali na necessidade, mas todos os técnicos que passaram pelo Corinthians tiveram dificuldade para enxergar uma primeira coisinha assim no Arauz, né? O primeiro talento nele, enfim, uma primeira função, utilidade, para falar português claro. Então, talvez o Arauz esteja sofrendo desse mesmo mal agora com o Mancini. O Mancini não esteja enxergando talento nele, não sei nem se ele tem. Mentira, tem. Senão não era de seleção olímpica por tanto tempo e camisa 10 e destaque lá no Chile, considerado uma das principais promessas. Mas o Arauz precisa de um trabalho à parte ali, viu? Se quiser continuar no Corinthians e se o Corinthians quiser que ele continue. Mas existe a possibilidade dele ir pro Colo-Colo, né? Vamos ver como essas conversas aí do Colo-Colo com o Corinthians, com os representantes do Everaldo se desenrolam. Mas existe essa possibilidade, cara. E Flávio Aguiar aí. Maluco vai ser o Timão levantando a taça no final do ano e geral pirando porque ganhamos jogos assim, com o gol de Everaldo no finalzinho.
Aí já tá no clima um pouco de sono, de dormir, de sonhos, né? Mas quem sabe? Eu Mas, falei, velho, pô, o Corinthians, não, o Corinthians tá vivo na Copa do Brasil. Primeiro que os campeonatos não acabam no final do ano. Então, não é o final do ano, é o final da temporada. Dá licença. Mas o brasileiro não tem nem chance, pelo amor de Deus. Mas eu ainda acho que no brasileiro dá pra ficar de 8 e Copa do Brasil tá aí, viu? Fala, Vessa. A gente está finalizando aí, só um detalhe interessante, uma informação curiosa, que não é novidade, mas esse período de treinos da seleção sub-20 aí, que o Mantuan vai perder os treinos do CT do Corinthians, etc., vai ter amistosos, e um dos amistosos é contra o sub-23 do Corinthians. Olha aí. É inacreditável, mas um dos duelos de Mantuan será contra o time sub-23 do Corinthians. Curiosidade daquelas, hein, cara? Cara, é o torcedor do Corinthians, o torcedor do Corinthians de bem, ele tem assim, a obrigação moral de torcer pro Mantuan enfiar uns 3, 4 no Corinthians sub-23. Fica aqui a minha manifestação de pedido aí. Aí, Vessa, é pra você, ó. Mantuan. Júnior de Paula. Vessa, o Corinthians tá mesmo atrás de Diego Tardelli? Puta, Júnior, eu sei que a relação do Tardelli com o Andrés é muito boa, eu sei. Eles têm uma amizade muito grande, mas até aí ele teve a lesão grave lá de joelho cruzado, né? Ele estava se recuperando no Galo. O Galo tinha muita expectativa nele, de contar com ele, é o ídolo da torcida, participou do título da Libertadores. Eu duvido que o Atlético liberaria, eu não sei, de verdade eu não sei a condição dele real, e também não tem essa informação que o Corinthians está atrás dele, mas repito, não duvido que isso possa vir a acontecer, não agora, mas daqui a pouco, etc., porque ele e o Andrés realmente se dão muito bem, e reza uma lenda, inclusive, que como o Tardelli, ele foi criado ou morou muito tempo aqui, até na Zona Leste de São Paulo, etc., o Tardelli é corintiano de infância, apesar de ter sido revelado pelo São Paulo, mas eu não tenho essa informação não, cara. Boa, Vessa. Então, para finalizar, vou colocar aqui algo que eu tenho certeza que o Vessa adora. Aí sim, para fechar, né? Para fechar com chave de ouro. Eu já sei o que é. Com chave de ouro. Não pode, tô nem aí, velho. Não tá nem aí? Então, se ganhar do Inter, eu danço aqui ao vivo, você não precisa nem pedir para colocar. Ô, louco, tá registrado, hein? Tá registrado. Não, antes de colocar, vamos agradecer então ao Fiel, que o vídeo vai ser para encerrar tudo de uma vez. Então, agradecer aí todo mundo que acompanha mais uma vez, o pré-jogo, a narração, pós-jogo também, o Vessa aí participando. Muito obrigado a todos. E tem o 95 que a gente já ativou aqui no site. Amanhã tem a análise com o Joe também. Então, tem o Cola Fiel amanhã, tem o Papo Conversas meio-dia, tem redação Meu Timão às 9. Informação aqui no Meu Timão, aqui no nosso canal, não falta. Então fica todo mundo ligado, caso você não seja inscrito, se inscreva no canal. E antes de sair, claro, deixa o like também pra gente, que fortalece muito, certo? Suas considerações finais aí, Faraldinho, Vessa, com vocês. Só agradecer, obrigado a todo mundo aí. Muito obrigado, fiel torcida. Tamo junto, rumo ao Tetra da Copa do Brasil e ao, por enquanto, G7 do Campeonato Brasileiro. Vamos ver se muda essa projeção aí. Boa. Valeu, Faraldinho. Então, bora. A carinha é muito boa.